vários movimentos sociais, dos vários partidos políticos, aqueles que estiveram junto conosco já no primeiro turno, aqueles que já perceberam que no segundo turno a única opção para continuarmos o projeto de redução da desigualdade social, de defesa do Estado brasileiro, de defesa do projeto nacional, de manutenção da inserção brasileira no mundo de forma soberana, é a Dilma, candidata do presidente Lula. Eu quero fazer uma grande saudação para todos que estão aqui. Quero saudar também o povo brasileiro, porque o povo brasileiro, às vezes, traz condições para nós que lutamos durante muitos anos para reduzir a desigualdade social do país, que se não fosse a sabedoria do povo brasileiro, nós não teríamos essas oportunidades. Nós todos, além de comemorarmos a grande vitória que nós tivemos no primeiro turno, como já falou nosso coordenador de campanha e presidente do PT, companheiro Dutra, nós temos que comemorar a oportunidade que o povo brasileiro deu para os partidos de esquerda, para os movimentos sociais, para o campo democrático popular, a oportunidade de termos um segundo turno para, de fato, fazermos o verdadeiro debate que tem que ser feito nesse país, que o debate do primeiro turno não estava permitindo. É bom ter segundo turno, porque não ia ter graça ganhar do PSDB sem os movimentos sociais indo para a rua e tomando um papel cada vez mais forte nessa campanha eleitoral. É bom ter segundo turno, porque não ia ter graça ganhar do PSDB com a campanha só pautada pelo programa de TV ou pelo 1 minuto do Jornal Nacional. É bom ter segundo turno, porque permite para que todos nós, que temos sim nossas diferenças, algumas delas que fizeram inclusive que não estivéssemos juntos no primeiro turno, nos juntamos agora para derrotar o verdadeiro adversário dos interesses do povo brasileiro e dos interesses nacionais do país, que é a coligação do PSDB e do DEM. Os movimentos sociais, todas as entidades que estão aqui, os movimentos do campo e da cidade, nada contra os companheiros do MST, derrubei o boné aqui do companheiro, tem que aproveitar a oportunidade do segundo turno, não só para derrotarmos o PSDB, não só para fazermos a primeira mulher presidente da República, mas ajudar a politizar esse país. Não tenham dúvida, se nós fizermos um segundo governo do presidente Lula melhor do que foi o primeiro, foi também porque nós usamos o segundo turno de 2006 para politizar esse país. É a hora dos movimentos sociais e de todos os nossos partidos de tratar os temas que de fato interessam ao país, de fato mostrar o que nos diferencia do PSDB e do DEM, aproveitar e trazer as agendas prioritárias dos movimentos sociais aqui, para fazermos o governo da Dilma ainda melhor do que foi o segundo governo do presidente Lula. Quero saudar a possibilidade de estarmos todos juntos aqui. É verdade que não estávamos juntos no primeiro turno, todos os partidos, todos os movimentos, mas é verdade também que ao longo de toda a nossa história de luta, sempre soubemos avançar quando diferenciarmos claramente quem eram os nossos inimigos, quem eram os nossos adversários de fato. E se alguém tinha alguma dúvida, o nosso adversário de fato ficou claro quando no primeiro discurso de lançamento do segundo turno, o candidato adversário da Dilma, aquele que representa a oposição ao presidente Lula, usou, tendo como parceiro o governador aqui de Minas, o centro do seu discurso, a defesa da privatização dos anos do Fernando Henrique Cardoso. Esse é o debate que tem no país, e eu quero chamar todos os companheiros dos vários movimentos sociais. Nós temos que daqui até o dia 31 de outubro fazer vários atos de defesa das empresas públicas do nosso governo federal. Nós vamos fazer carreata, nós vamos fazer caminhadas, mas nós temos que fazer atos que defendam a Caixa Econômica Federal, que defendam o Banco do Brasil, que defendam o fato da Petrobras, depois de 30 anos, está voltando a perfurar
e prospectar gás aqui em Minas Gerais, porque só uma empresa pública, o nosso governo, voltou a investir aqui no estado de Minas Gerais. Se nós vamos botar o povo na rua, nós temos que dar verdadeiros abraços às empresas públicas que existem aqui em Belo Horizonte, fazer atos, movimentos sindicais relacionados às empresas públicas. Os companheiros dos sindicatos bancários têm que denunciar o que estava sendo transformado na Caixa Econômica Federal do governo Fernando Henrique Cardoso, o que ia ser o Banco do Brasil do governo Fernando Henrique Cardoso, o que ia ser o conjunto das empresas públicas federais que estão aqui em Minas Gerais, o que ia ser o INCRA, que o companheiro Rogério Corrêa chegou a coordenar. Esse é o momento da gente, e é bom que somos nós, da gente para frente da batalha. Somos nós que vamos garantir a nossa vitória, mas mais do que a vitória, politizar esse debate no Brasil. Só podemos fazer um governo mais avançado com a Dilma se aproveitarmos o segundo turno para politizar esse país. E é por isso que a Coordenação Nacional da Campanha, coordenada pelo companheiro Dutra, da qual eu passei a integrar desde a última quinta-feira, tirando férias do Ministério, tirando 30 dias de férias para poder me dedicar integralmente à campanha, resolveu montar uma forte agenda de mobilização para todos os companheiros, que começa amanhã. Amanhã, dia 15, é o dia do professor. Eu quero chamar os companheiros dos sindicatos professores, os companheiros do movimento estudantil, os companheiros da educação. Nós temos que amanhã em Belo Horizonte, em Minas Gerais, fazer uma grande defesa da categoria dos professores e mostrar que o PSDB e o DEM foram contra o piso nacional do magistério, mostrar que o PSDB e o DEM entraram com ação de constitucionalidade no judiciário para tentar evitar o piso do magistério, mostrar que foram contra o Fundeb, mostrar que precisou ir um operário metalúrgico sem curso superior na presidência da República para que as escolas técnicas federais voltassem a ser construídas nesse país. Em 8 anos, o nosso governo faz mais do que os outros governos fizeram em 100 anos de escolas técnicas federais. Em 8 anos, o nosso governo dobrou o número de vagas nas universidades públicas federais. É o presidente Lula, que não tem diploma de nível superior, e o seu vice Zé Alencar, que também não tem diploma de nível superior, que passam para a história do Brasil como a dupla que mais universidades federais criou na história desse país durante o governo. Amanhã os professores têm que ir para a rua junto com os estudantes. Amanhã escolhemos o dia do professor para lá em São Paulo, na Casa do Serra, fazer o lançamento do programa de educação do governo da nossa companheira Dilma, num grande ato com a POSP, com a Associação dos Professores de São Paulo, num grande ato com a UNE, num grande ato com os reitores das universidades federais, das escolas técnicas federais. Dia 16, no sábado, dia 16, como já disse aqui o Rogério, é o Dia Mundial da Luta contra a Fome. O presidente Lula recebeu o prêmio com um trabalho coordenado pelo companheiro Patrus do MDS, do presidente que mais combateu a fome e a miséria no mundo. No sábado, a FAO estabelece dia 16 como Dia Mundial da Luta contra a Fome. Nós vamos fazer, assim como em Belo Horizonte, Rogério, em 20 capitais do Brasil, o encontro da agricultura familiar, dos produtores rurais, dos trabalhadores rurais, dos companheiros da CONTAG, da FEDRAF, do MST, da Via Campesina, das cooperativas agrícolas, com a Embrapa, com a CONAB, vários encontros em todo o país, simbólicos, que foi o nosso governo que multiplicou por 5 vezes o crédito agrícola para a agricultura familiar, que foi o nosso governo, com todos os limites, em 8 anos, fez mais reforma agrária do que todo o período da Revolução Mexicana, do que todo o período da Revolução Chinesa, que foi o nosso governo em extensão de área e de assistência técnica que recuperou a capacidade da área do campo, da agricultura familiar, em voltar a ser o centro desse país. Hoje, 70%